Boa tarde a todos os professores, para mais uma TPC de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje, né, a Flávia, vamos conversar um pouquinho sobre a entrada do terceiro bimestre, a organização desse terceiro bimestre, e hoje é um dia muito assim importante para a gente, para todo mundo, porque hoje nós vamos ter uma socialização de boas práticas, socialização de nossos professores de ciências humanas que prepararam esse momento, né, de compartilhamento das atividades, do que eles realizaram nas nossas escolas. Então, hoje é um dia muito especial, acho que nada mais do que fechar um bimestre, esse segundo bimestre, com essa socialização de boas práticas, né? Então, aqui eu queria mais uma vez reforçar os nossos combinados importantes, ainda mais nesse momento, né, de que a gente vai ter compartilhamento de boas práticas, durante a reunião. Evite clicar em apresentar agora, porque ele atrapalha, né? Acaba descendo a nossa apresentação. Então, por favor, vamos deixar os microfones desligados, anotar as dúvidas, fazer um momento de interação, né, no chat, para que depois a gente consiga conversar sobre os seus apontamentos de vocês, e depois a gente vai conversando e fazendo a interação também por chat com vocês. E lembrando que a avaliação é disponibilizada no final do nosso ATPC. Então, hoje, nós vamos analisar os materiais de apoio para o desenvolvimento das habilidades desse terceiro bimestre que a gente está iniciando, e também socializar as boas práticas realizadas pelos nossos professores. Mais uma vez aqui, né, quero me adiantar e agradecer a todos os professores que vão participar do ATPC de agora à tarde. Algumas boas práticas apresentadas agora à tarde não foram apresentadas de manhã, e também algumas já foram apresentadas de manhã, e os professores prontamente se disponibilizaram, né, de estar retornando agora à tarde com a gente nesse momento de formação, para também compartilhar com vocês essas boas práticas. Então, nesse sentido, aqui nós trouxemos as habilidades, né, pensando um pouquinho sobre essas etapas do planejamento, é uma conversa bem rápida com vocês, mas aqui a gente tem, então, conhecer as habilidades do primeiro bimestre que estão previstas para cada ano série, conhecer as habilidades que serão trabalhadas no centro de mídias, então conhecer quais são as previstas para esse ano série, nesse terceiro bimestre, e quais serão desenvolvidas pelo centro de mídias, conhecer os materiais que estão sendo disponibilizados pela SEDUC, né, o caderno do aluno já está disponível, pelo menos a versão inicial, e também o caderno do professor tem a previsão já para entrar, né, essa semana no centro, no site da EFAP. Pensar a melhor forma de trabalhar essas habilidades, de fazer esse momento de articulação, refletir se é preciso retomar alguma habilidade que ficou fragilizada durante esse processo de aprendizagem, e preparar as orientações, os roteiros, né, ou planos de aula, conforme a escola de vocês optaram, fazendo um detalhamento do passo a passo que os estudantes realizam essas atividades propostas. Então, nesse sentido, é importante a gente refletir, né, quais são essas habilidades previstas para o terceiro bimestre e quais serão trabalhadas para o centro de mídias. Então, nós trouxemos aqui novamente o organizador curricular do bimestre, que vocês já conhecem, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, para que vocês possam novamente entrar, né, observar o organizador do terceiro bimestre para o planejamento da aula de vocês. Aqui nós também separamos o ensino fundamental e o ensino médio, em que nós temos aqui o ensino fundamental, o currículo paulista, as habilidades que foram separadas, agrupadas para o terceiro bimestre, e um print da tabela que veio das habilidades elencadas pelo centro de mídias. Então, aqui nós temos sempre 4 habilidades, tanto em geografia e em história, em todos os anos do ensino fundamental, que foram escolhidas, elencadas para ser trabalhadas no centro de mídias. E aqui nós temos as habilidades em cada bimestre, ressaltando que nós temos, ora, alguns componentes, né, com, por exemplo, o sexto ano de geografia, em que nós temos 10 habilidades, e apenas 4 delas serão desenvolvidas pelo centro de mídia, então o professor vai precisar ter um maior detalhe, um maior cuidado, né, um olhar especial para esse sexto ano,
para que veja com o que ele consegue trabalhar, além, né, das habilidades do centro de mídias. E, por exemplo, na História, no 7º e 8º ano, já eram previstas 4, e as 4 serão trabalhadas pelo centro de mídias. Então, fazer um momento mais de articulação também com essas aulas do centro de mídias. No ensino médio também fizemos essa organização, o currículo vigente é o currículo oficial do Estado de São Paulo. Nós temos ali o quadro de conteúdos previstos para esse bimestre e a tabela elencada, então, para trabalhar no centro das aulas do centro de mídias. Aqui também foram 4 habilidades elencadas e ali, então, a gente tem as habilidades previstas no currículo e as elencadas. Alguns componentes nós temos aqui uma quantidade bem maior, então, por exemplo, em História, no 2ª série do ensino médio, nós temos 22 habilidades e apenas 4 serão trabalhadas, né? Então, fazer esse olhar, pensar em atividades em que a gente consiga, então, fazer um agrupamento dessas habilidades para que a gente consiga desenvolvê-las nesse 3º bimestre. Então, nesse sentido, quando a gente fala de centro de mídia, nós trouxemos aqui o print do site do centro de mídias, onde no centro de mídias nós encontramos tanto a programação semanal da semana e quanto a programação diária, sendo que nas programações diárias nós também temos a menção às habilidades que serão trabalhadas nessas aulas, né? Então, aqui está o link para vocês. E lembrando que no nosso site do Núcleo também tem um link que clicando, você é automaticamente direcionado à página do Centro de Mídias. Aqui nós também trouxemos a sede, a Secretaria Escolar Digital. Por quê? Aqui na sede, vocês já estão acostumados a entrar, né, lançar nota, mas agora, logo no campo inicial, tem a divulgação dos materiais de apoio das aulas do Centro de Mídias. Então, nesse sentido, nós trouxemos aqui, que clicando ali, né, no item neste endereço, você será direcionado a um drive onde você encontra todos os PPTs utilizados na aula do Centro de Mídias. Também trouxemos o intranet, que é um espaço do servidor, que vocês têm acesso com o link do e-mail da Microsoft, o @professor. Lá vocês têm acesso à vida funcional, tem vários caminhos, e entre eles nós temos lá a AP e o caderno do professor e do caderno do aluno na biblioteca da Coped. Então, ali também vocês conseguem, né, visualizar e conseguir os cadernos, os materiais de apoio. E o site da EFAP, que é o site que está aparecendo na esquerda, é um site também construído com os materiais pedagógicos, né? Então, nós temos ali, além dos materiais, também temos materiais de formação, então todo o material de formação do currículo paulista, né? A versão preliminar do ensino médio ficou disponível na sede, a gente tinha acesso pelo link. Então, todo o material que está sendo construído está sempre sendo alimentado nesse site da EFAP. Retornamos aqui com o site do Núcleo, que a gente divulga todo o final do nosso ATPC, lembrando que ele também tem todo o ATPC do Núcleo, as gravações, os vídeos e também os slides utilizados nas nossas formações. Vocês encontram também todo o caderno do professor, o caderno do aluno, as habilidades elencadas, os informes pedagógicos, documentos orientadores. Então, tudo que se refere ao pedagógico, tudo que a SEDUC envia, encaminha, tudo esse material nós encontramos no site do Núcleo Pedagógico. E também ali nós temos pastas, né, de cada componente, em que vocês conseguem também acessar outros materiais que a gente tem colocado de acordo com o que a gente vai produzindo ou que a gente recebe até de indicações dos professores mesmo. Então, a conversa inicial, né, a gente gostaria de só uma breve mesmo apresentação, porque nós já trabalhamos um ATPC bem grande com vocês sobre essa questão de gestão do tempo. Então, eu peço para que vocês retomem aquele material da nossa formação da semana retrasada, que a gente falou sobre gestão pedagógica, sobre os itens que não pode faltar nesse momento de distanciamento, para que vocês organizem esse 3º bimestre. Nesse sentido, nós gostaríamos de encerrar, né, esse 2º bimestre, todo esse ciclo, com
a inspiração, né, e a socialização de práticas de colegas nossos, né, de professores da área de ciências humanas, que veio conversar um pouquinho hoje com a gente. Então, Flavinha. Ligando meu microfone. Então, a Bia já colocou aí, né, as habilidades que vão seguir para o terceiro bimestre, e as boas práticas que serão apresentadas aqui, as nossas práticas exitosas, elas vão servir também como subsídios aí, para serem trabalhadas ou inspiradas, né, para nesse trabalho que inicia aí com o terceiro bimestre, tá ok? Antes de mais nada, nós vamos agora convidá-los a acompanhar a apresentação que nós fizemos no período da manhã de um videoclipe. A música, ela é sempre alegre, né? A música alegra o ambiente. E aí, nós escolhemos uma música que chama Don't Worry, Be Happy, que eu vou colocar para vocês a tradução aqui no chat, mas é importante que vocês acompanhem o clipe e a tradução, e ela serve aí como uma mensagem para esse momento que nós estamos passando, e para vocês, a todos vocês, professores, que estão aqui na nossa reunião. Então, eu vou deixar a música disponibilizada para vocês, aqui a tradução, e vou subir o vídeo, tá certo? Então, vamos mergulhar agora nas apresentações, que iniciará com essa música, para que a gente, então, entre nesse universo, né, de alegria, né, sem preocupação. Agora é só ouvir e compartilhar. Antes de mais nada, eu vou desligar o meu microfone, para não dar interferência.
Muito bem. Dá vontade da gente sair dançando, né? Eu acho que a música, ela traz sentimento. Alguns balançam a cabeça, outros vão cantando o inglês, mas a intenção é essa, é envolver todo mundo. E até a última estrofe diz lá, né? Não tem um lugar para deitar a sua cabeça? Alguém levou a cama? Não se preocupe, seja feliz, né? Então, agora, nessa tarde, a gente então vai compartilhar nossas aulas com os nossos colegas, nossos amigos professores, e que a gente tenha uma tarde bem tranquila, né? E para sermos felizes nesse momento. Tá? E é importante, né? Todo esse vídeo que foi passado, cada criança que aparece faz a gente pensar em um dos nossos alunos, né? Na nossa realidade, no nosso dia a dia na escola, e isso é muito importante. Durante a apresentação, que nós vamos iniciar com o professor Sérgio, né, que vai começar. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde a todos. Boa tarde. E fiquem à vontade para interagir. Don't worry, muito bom. Fiquem à vontade para interagir no site, tá? Tudo aqui é no sentido da construção do conhecimento e na troca de experiência, tá joia? Um abração a todos. Sérgio, é com você. Eu vou fazer uma apresentação breve do Sérgio. Sérgio é professor de filosofia, mestrado na área pela PUC, já foi professor coordenador, já foi PCNP do Núcleo Pedagógico de Sociologia e Filosofia, e atualmente ministra aulas lá no Deputado César, né? Na área de Sociologia, né, Sérgio? Isso aí. Esse ano eu estou como professor de Sociologia na escola do Deputado César Costa, né? Que é a UFPEI. E antes estava, no ano passado, no Amador, como professor de filosofia. Chique. E já passei, já no núcleo pedagógico, lógico. Foi meu companheiro. Estamos juntos. Estamos juntos. Sim. Pode começar, Sérgio. Obrigada. Tá. Então, pessoal, boa tarde a todos, professores da área de Ciências Humanas. É um prazer estar aqui com vocês, socializando essa boa prática. E eu quero agradecer essa oportunidade pela Flávia Beatriz, né, que conduz aí o ATPC da área de Humanas. E essa boa prática eu também quero agradecer a um professor do deputado César Costa, que é o professor Tiago, e ele passou esse aplicativo para mim, né, que chama-se Quizzes, né, com 2 E's no final. O Quizzes é um aplicativo que a gente pode fazer um jogo com os alunos, né? E tudo começou logo quando fechou, né, por causa da pandemia, no final de março, e aí a gente retornou em final de abril. E aí eu fiquei pesquisando, né, esse quiz nesse tempo aí. E eu vi que eu podia fazer algumas questões de sociologia, então eu bolei lá, eu entrei nesse site do quiz, né, que é www.quizzes.com. Você entra, faz o cadastro, faz o seu login, né, e você cria as suas questões. Você pode criar suas questões lá. Então, eu criei 10 questões lá para cada série. Primeira série, segunda série e terceira série, né? E aí, fiz um teste, né, com eles, ver se ia dar certo. E, nesse aplicativo, você manda o link no grupo do WhatsApp dos alunos, né? Como aqui na Escola do Deputado, a gente tem um grupo da turma, né? Da sala dos alunos, e a gente vai e disponibiliza depois esse link para a sala. E aí eles entram nesse link, tem um código junto, né? Eles digitam o código, entram, e ali vão fazer as questões, né? São 10 questões, são bem divertidas. Você pode colocar imagens no corpo do texto, você pode fazer de múltipla escolha, pode fazer aberta, enfim, você escolhe lá a opção, né? E você vai coloca memes também, né? Se quiser colocar nas questões para brincar com os alunos e tudo. E no final eles respondem, né? Aquilo lá individualmente. Mas também tem a opção no aplicativo do quiz, quando você entra lá, você entrar na opção live, né, play live, que você chama toda a turma da sala,
que está lá do grupo do WhatsApp, né? E você faz aí uma atualização das turmas que você tem do Google Classroom, tá? E aí, essa atualização vai para o quiz, e aí você chama essa turma para jogar ao vivo, todos ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu fico acompanhando eles. Então, eu joguei lá numa sala e, a partir disso, joguei as questões para eles foram respondendo, né? E aí eles foram respondendo e eu fui interagindo com eles ao mesmo tempo. Foi uma interação no mesmo tempo, né? E o que eu fazia? No meu computador, eu tirava um print ou tirava uma foto do ranking que tinha ali. Então, eu jogava no grupo e falava, olha, fulano de tal está na frente, né? Fulano de ciclano tá aqui a tela, isso, a Flavinha colocou a tela aí agora, né? Então, mais uma, Flavinha, para aparecer a tela do ranking. Mais uma, tem aí? Só pra... Aí, ó, esse é o ranking, né? Então, o ranking aparece o nome dos alunos e ali tem a porcentagem que eles vão fazendo, né? Então, os que conseguiram 100%, 70%, 60%, né? E aqui é o ranking. Então, eu vou mando essa foto no WhatsApp para eles e estimulando a eles ao quê? A interagir, a participar, a jogar com a gente, né? E aí cada um fica chamando o outro. Então, aquele que não estava jogando vai participar também, porque o outro, não, como assim? O outro está na frente, eu não estou. Então, começa aquela competição sadia, saudável, com conhecimento, né? Baseado nas habilidades do bimestre, né? Do primeiro bimestre que eu fiz aí. E eles vão participando com a gente. E nessa brincadeira aí, nós gastamos várias horas aí juntos, eu com os alunos e as turmas aí, se divertindo com eles aí, e também aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso pelo celular, tudo isso online, né? E tudo isso também com a iniciativa da gente, do professor, de estimular eles. Essa foto que eu mandava do ranking dos alunos fazia com que eles cada vez mais chamassem os outros para participar também, né? Então, foi super interessante essa boa prática, acho que vale a pena fazer com os alunos. E eles depois ficam perguntando para a gente, né? Professor, não vai ter mais? Como esse bimestre aqui do segundo bimestre foi mais curtinho, e no deputado a gente optou por fazer simulados, né? Então, aí ficou mais corrido para a gente nesse bimestre, mas no próximo bimestre eu vou fazer de novo essa forma de avaliação com eles, né? Pelo quiz. Né? Se você elabora lá e faz quantas questões você quiser. Você também pode colocar, né, o aplicativo do quiz, né, limitar quantas vezes ele pode responder o seu quiz. Então, eu tinha lá cinco vezes, tinha também 3 vezes, né? Eu coloquei para eles 3 vezes, deram o suficiente. Daí, alguns mandavam mensagem para mim no WhatsApp, professor, mas eu fiz 3 vezes e parou, parou porque era o limite, né? Senão eu podia colocar mais, senão também aí é muito folgado para eles, né? Mas a gente dá um limite, então você pode controlar eles jogando, né? É super legal, olha lá, a Flavinha colocou a tela aí, do Play Live, né? É esse botão que você clica para você chamar a turma para jogar, né? Ao mesmo tempo, depois você vai entrando e vai vendo o ranking, vai aparecendo ao mesmo tempo lá as coisas, os pontos deles, né? E como é que funciona tudo isso direitinho, é só jogando, né? Só colocando em prática, é super divertido. Depois até demorei porque fiquei até quase meia-noite com eles, nessa brincadeira aí do jogo, do quiz com eles aí. Foi super divertido, né? E aprendemos bastante coisa, eles aprenderam bastante coisas também, né? E é isso, Flavinha. Eu não sei. Muito bom! Nossa, tá ótimo. Sérgio, você passou para mim, né, quando a gente estava conversando, o link da sua página aí do quiz. Daria para você compartilhar aí? Eu coloquei o endereço. Então, é esse mesmo que você colocou na tela agora aí. Tá certo. O quizzes, né? www.quizzes, os 2 Zs no final. Então, você entra, cria suas questões, cria suas turmas, né? Depois você pode ir lá, tudo passo a passo, direitinho. Se você quiser disponibilizar, Flávia, esse passo a passo para os professores vai ser ótimo, né? Ótimo. Isso aqui é certinho. Então, olha,
Tá ótimo, show de bola. Aí, pessoal, olha, claro que esse material ele vai ficar disponível lá no site do Núcleo Pedagógico, mas o Sérgio teve o Qualquer coisa, carinho de colocar o passo a entre em contato. passo. Pois não, Sérgio? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a fazer Sim, tudo, perfeito, tá bom? mas tá ótimo. O professor Sérgio deixou o passo a passo de como, né, entrar, como é que faz para entrar no quiz, e geralmente, claro, esses aplicativos, eles são autoinstitucionais, né, gente? Então, vale a pena acessar, experimentar, que tudo é uma experiência tanto para a gente, né, quanto para com o aluno, tá bom? Só um detalhe, Flávia, que Sim, os alunos comentaram, e eu também depois eu pesquisando, nas configurações lá desse aplicativo Quiz, né, fala da linguagem, porque tem os idiomas que você pode colocar. E eu não encontrei em português. Eu não sei se alguém pode encontrar em português, mas eu encontrei espanhol e inglês. Então, ótimo, quando o aluno ia acessar, eu ajudava eles na tradução, ou no espanhol ou no inglês, né? Então, perfeito. depende aí, se você conseguir encontrar a versão português, melhor ainda. Eu não consegui encontrar. Então, é só traduzir para o aluno, porque ele precisa entrar com o e-mail dele, da escola, aquele e-mail institucional, para começar a jogar, tá? E aí, só jogar depois. Tá É joia. Muito obrigada, muito obrigada, Sérgio, pela contribuição. Os professores aqui estão muito felizes, né, pela sua experiência compartilhada. E aí, pessoal, vamos entrar aí no joguinho, né, e compartilhar essa experiência com os alunos também, tá certo? Obrigada, nada viu, melhor. Sérgio? É nada melhor que vocês entrem e façam as suas próprias experiências, né, as suas práticas, e testem vocês mesmos, depois passar com os alunos, né? Tá joia. Então, obrigada, Sérgio. Agora, nós vamos para a próxima exposição da experiência exitosa, a experiência de boa prática. Também nós tivemos a brilhante presença do professor Márcio, que vai compartilhar aqui com a gente sobre o trabalho de Minecraft. Não. Isso. Pode seguir, Márcio. Obrigada, viu? Obrigada pela manhã e agora obrigada pela tarde. Aqui, sempre agradecendo também a oportunidade aí, ok? Tá joia. Está escutando? Sim, perfeitamente. Também acho. Beleza, a oportunidade é importante para a gente. Gente, boa tarde. Eu sou da escola Deputado César Costa, parceiro do Sérgio aí. Muito prazer, um amigão. Temos em comum o Tiago Erasmo lá, que é o técnico, professor crânio em tecnologia, que tem feito criações maravilhosas na nossa escola e aberto um monte de links para a criançada e para a gente também, como companheiro, e pela habilidade que tem, a gente só tem a agradecer e enaltecer o trabalho dele. Para quem não conhece, a escola do Piririnha, a deputada César Costa, está inserida numa comunidade italiana, mas atende também a adjacências com alunos de vários outros bairros, Novo Horizonte, Pinheirinho, etc. Gente, o que eu queria contar para vocês da experiência é com relação ao protagonismo juvenil, a questão da atitude historiadora, a importância dela e a contribuição para um repertório cultural. O Minecraft, para vocês terem uma ideia, possibilitou a gente a trabalhar a habilidade de tecnologia, compreender, utilizar, criar tecnologias digitais, informação, comunicação, de forma crítica, significativa para quem faz e para quem vê, né? Significativa mesmo, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A gente vê a molecada com tantos jogos aí de violência hoje em dia, né? Que despertam aí habilidades, reflexo, etc., na criança, e de visualização de paisagem, tem muita coisa interessante, né, de mitologia e tudo mais.
Mas a gente, olhando para o Minecraft, quando a gente induz a utilização correta de uma ferramenta, como, por exemplo, o aluno aproveitou para contexto de história, o Minecraft. Pode passar para mim, o Flávio? Próximo. E o Minecraft, olha só, ele é uma ferramenta que... isso, beleza. Um jogo aplicativo que propicia estabelecer e criar peças em contextos através de blocos que podem ser modelados e ganhar movimentos, cores, brilho. E o Minecraft é um processo que exige noção de tridimensionalidade, profundidade, sombra, intensidade, construção, aplicação de movimentos e possibilita ainda a sonorização, como nós vamos ver ainda mais lá para frente. Minecraft vem de mina, são blocos imaginariamente de pedra, e o aluno estabelece um bloco maior e vai lapidando depois. Como nós vamos ver depois na construção dele, dentro do contexto do Egito Antigo, certo? Ele pegou um bloco de 39 por 39 e depois lapidou a primeira pirâmide. Depois 29 por 29, 9 por 9, para dar o aspecto das 3 pirâmides. O aluno nosso é João Gabriel Sanini, certo? E daí depois, o que ele fez com isso? Ele construiu nada de violência, ele construiu o contexto do Egito Antigo. Desde o nascimento do Sol, o elevar do Sol para o mear do dia, e depois as construções do Egito Antigo, desde o Rio Nilo, saindo do Rio Nilo, para as construções de mercado, os trigais, as pirâmides, no mercado, depois como é que é o mercado, como é que é o porto, a pirâmide, como é que é por dentro, e a sonorização com uma música bem pertinente ao estilo árabe. E aí vem a questão para a gente. Da onde que surgiu isso daí? No dia D, na experiência do dia D, a equipe gestora provocou os professores a participar ativamente, de incentivar o aluno a produzir alguma coisa, né? E para poder ter esse feedback da participação do aluno, do prazer do aluno, acompanhando o centro de mídias e produzindo na escola. A resposta foi muito grande, fizeram maquetes, desde maquetes simples, com garrafa PET, com o que tinha em casa, papelão e tudo mais, até chegar nesse espetáculo que o Sanini conseguiu. Não só ele, vários outros, mas é que o dele chegou ao contexto de história, certo? Várias pesquisas, várias entrevistas com a gente, e aí o resultado no que a gente vai poder ver daqui a pouquinho. O que eu queria falar também da questão da interdisciplinaridade. Num contexto desse, numa ferramenta dessa, a gente tem a possibilidade de trabalhar a língua portuguesa, a possibilidade de trabalhar geografia, não ver paisagem, não ver economia, não ver o comércio, não ver a agricultura, não ver o transporte, não ver a questão da hidrologia. No caso, ele conseguiu pôr nuvens, ou seja, dá para ver a questão ele explorou a atmosfera, ele explorou a questão artística dos blocos, ou seja, você tem artes, você tem sociologia, você tem filosofia, você tem tudo dentro de um pequeno jogo de 2, 3 minutos. Quer dizer, uma obra pequena, simples, deve ter dado um trabalho imenso para fazer, pegar por 2 dias, certo? Mas a gente vê o resultado disso depois. O Minecraft vem de mina, a pedra, então, a mão de obra, o aporte tecnológico dele. Eu gostaria só de pedir para a Flávia se tem condição da gente, dessa vez agora, não? Infelizmente, o Márcio, por uma questão, você me desculpa, por uma de
por uma questão de ordem técnica, eu não consegui projetar o vídeo, mas eu fico devendo aí tentar compartilhar depois com os grupos e deixar disponível até no site do Núcleo Pedagógico, tá, Márcio? Tranquilo. Mas o Márcio é 10, eu também acho, Sérgio. E te falar, o que é importante é que você, assim, está colocando a iniciativa do aluno. Seria maravilhoso a gente conseguir rodar o vídeo aqui e conseguir visualizar a tridimensionalidade que ele colocou aí no jogo, sobrevoar as pirâmides e tudo mais. Isso é fabuloso. As imagens iriam dizer por si só. No entanto, você conseguiu estimular a aprendizagem desse aluno. De que forma? Ele é do 8º ano, não é isso? E ele resgatou o conteúdo... De 6º ano. De 6º ano. O Celso Antunes, em palestra para a gente, uma vez, ele disse o seguinte, que o professor ele não pode perder nenhuma oportunidade pedagógica. E, naquele momento, surgiu a oportunidade pedagógica, nós estamos num momento de exceção, momento de pandemia. Então, a gente pode se dar ao luxo de abrir mão, de uma certa forma, de uma habilidade, aproveitar uma outra habilidade especial? Claro que pode. Né? Eu não perdi a oportunidade. Nós conversamos, ele quis fazer do Egito Antigo, poderia ter feito sobre qualquer assunto da América, por exemplo, descoberta da América. Pode fazer depois um outro vídeo sobre, sim, se propôs. Podemos apresentar, deixar para vocês depois na oficina pedagógica, compartilhar com os colegas, perfeitamente, sem problema nenhum, certo? E aí fica a questão do aproveitar o potencial do aluno, aproveitar a obra e aproveitar o momento de estímulo que a gente possa usar com mais disciplinas, com mais oportunidade nas outras questões também. No que ele fez, o sol ele se eleva, aumenta o brilho na tela, e aí ele passa pelo Rio Nilo e passa pelas pirâmides, passa pelo mercado, passa pelos trigais, passa pelo porto, onde é feito ali o comércio e tem os bonequinhos de pedra, né, estilizado, o ser humano ali, os egípcios. Aí tem o mercado local, onde se faz as trocas, os negócios. A beleza do local, ele enfeitou muito, ficou muito bonito mesmo. Depois o Palácio Real, que termina numa surpresinha, para quem vê vai entender depois. Mas o que dá para aproveitar tudo isso? Em língua portuguesa, o contexto, né? O estímulo que o aluno vai ter depois de uma apresentação de 2 minutos, o professor vai conseguir colher muita coisa. De matemática, nossa área não é matemática. Gente, quando a gente tem uma área e pode usar o material para outra, a coisa mais interessante é isso. Né? Do bloco lógico, da tridimensionalidade. Ele fazer o 39 por 39, ele conseguiu dar a ideia de fazer a pirâmide. Ele vai lapidando as pedras para poder ficar a pirâmide. Ou seja, ele teve que pensar tridimensionalmente, ele teve que fazer a elaboração de quanto de material que ele ia usar, qual o movimento. Então, tem muita coisa que envolve a lateralidade, que é a educação física. Só aí a gente tem quantas matérias envolvidas, né? A questão da sociologia, do ambiente, do Egito Antigo, a questão do mercado, a economia, a agricultura, o comércio. Então, olha só, a paisagem para a geografia, nossa, linda, certo? Então, quantos elementos dentro de uma obra de 2 minutos, né? A gente vê hoje a molecada usando Minecraft só para jogo de violência, a gente vê outros jogos também que seriam lindos para poder mostrar para os alunos, mas Assassin's Creed tem uma tela, uma visão de tela linda, né? Mas a questão o problema que é o assassino. Então, você vê que vai ter existido algo negativo. Na compensação, a paisagem, para a geografia, para a história, maravilha. Agora,
o duro é o contexto do para onde a gente vai levar o aluno. E o que ele fez, algo limpo, né? Dá para usar, que é economia, que é a geografia, que é, enfim, Tá joia. algo que vai levar a nada errado. Era isso que eu tinha para colaborar e comentar com vocês, compartilhar com vocês. Uma boa tarde, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Márcio, pela sua experiência, por poder compartilhar a nossa tarde aqui conosco e participar de mais um aprendizado, né? O Minecraft a gente consegue trabalhar aí que campo, né? O repertório cultural do aluno, a comunicação, a cultura digital, o pensamento crítico, o pensamento científico, né? Tudo isso está envolvido nesse trabalho. Assim também, como o Sérgio colocou aí, o trabalho com o quiz, também a gente está trabalhando e desenvolvendo todas essas competências, né? E claro que os demais que vão aí estar compartilhando a nossa tarde aí, vai estar somando a toda essa trajetória. Mas que as tecnologias é uma linguagem que ela vem aí e não vai sair, né? Ela veio para ficar. Para concluir, eu queria agradecer e enaltecer o trabalho do colega nosso lá, o Tiago Erasmo. Sim. E o professor Zaço mesmo tem trazido muita coisa interessante para a gente, não só para os alunos, e compartilha com uma humildade, com o interesse de ajudar a gente a crescer mesmo. Então, um colegaço mesmo, não, Sérgio? E a gente vê uma equipe que um ajuda o outro, uma questão de solidariedade para todo momento. Então, a gente vê que isso é educação, isso é coleguismo, isso é vida. E eu tenho certeza que o time da nossa DE compartilha disso e convive no mesmo esquema. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho de vocês também, e na oportunidade de estar conhecendo muito de vocês também. Eu acredito que vocês têm muito para contribuir com a gente. Embora eu esteja no fim de carreira, mas eu só vou deixar de aprender o dia que eu morrer. Vai ser a última coisa que eu vou aprender. Certo? No mais, eu quero aprender tudo, até o último segundo, até o último momento. Eu tenho certeza que vou ter muita bênção de aprender muito com vocês também. Gostaria muito de ver vocês aqui. Tá? Tá bom. Trabalho com vocês aqui. Um abraço. Obrigado, Flávio. Obrigado, DE. Obrigado, equipe. A Beatriz, obrigado. Obrigado ao Ricardo também, o Rodrigo, perdão. E tudo bom a vocês aí. Obrigada. Muito obrigada, Márcio. Valeu mesmo. Tá ótimo. Precisar os demais professores quiserem participar, perguntar, perguntem aí pelo chat, que a gente está aí prontos para responder, tá bom? Agora, seguindo com as nossas apresentações, vamos compartilhar aí um trabalho do professor William. Boa tarde, William. Pessoal, só um minutinho. Oi, Flávia. Isso, boa tarde, William. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo, viu? Olá, Flávia, boa tarde, hein? Tá. Para questão de ordem, pessoal, por gentileza... Então, Flávia, eu começar a agradecer. Só um minutinho. Por uma questão de organização, pessoal, vamos desligar os nossos microfones enquanto o professor William fará a sua exposição, tá certo? Tudo bem, William? Pode começar. Ok, Flávio, então começar agradecendo, né, a parceria, o convite que você fez e a parceria na elaboração dos slides, né, a discussão que a gente teve, foi muito bom, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, esse trabalho aqui começou com uma necessidade, né, que eu identifiquei quando a escola decidiu utilizar o Classroom para trabalhar com os alunos. Então, está utilizando o Classroom e o Google Forms. Então, muitos alunos, assim, a gente conseguiu entrar em contato com alguns alunos, eles não entendiam, principalmente sexto ano, sétimo ano, como que funcionava essa ferramenta. Então, o que eu fiz? Eu sou um youtuber, né? Eu tenho um canal de motovlog, né? Eu gravo vídeos assim, andando de moto. Eu peguei essa experiência e apliquei em sala de aula. Então, eu gravei um tutorial, né? De como utilizar o Classroom, como utilizar o Forms, explicando para os alunos. Então, eu aproveitei assim, eu expliquei como funciona a ferramenta e aquela interação que a gente faria em sala de aula foi fazendo ali. Então, assim, como se eu estivesse conversando com eles em sala de aula.
e foi apresentando, assim, passo a passo da ferramenta, e ia dando indicações, olha, aqui você viu um vídeo, aqui tem uma pergunta, como que você... eu ia chamando a atenção para aqueles detalhes que normalmente em sala de aula eu ia apresentar. Então, começou com o 6º ano, eu fiz o mesmo trabalho com o 3º no ensino médio, assim, com o ensino médio eu fui ampliando, né, 6º, 7º, 1º, 2º e 3º do ensino médio. Daí, não satisfeito, eu resolvi gravar mesmo o vídeo, porque eu estava utilizando o PowerPoint, então a gravação de tela. Eu elaborava a aula por meio de mapa mental no PowerPoint e explicando. Ou gravava a tela mostrando lá o Forms por meio do PowerPoint. Então, era só gravação de tela com a narração. Então, eu peguei a minha câmera, montei um estúdio, né, com a tela verde no tecido para fazer o efeito chroma key. Eu gravei a aula. Eu comecei a apresentar os conteúdos como se estivesse em sala de aula, conversando com eles. Aqui, então, aqui na foto. Isso aqui foi uma colaboração com a escola da prefeitura, porque nós voltamos a trabalhar em São José dos Campos, né, sem aluno, mas tem que cumprir o horário lá. Então, a diretora cedeu o espaço, colocou o tecido na sala de aula. Então, assim, tem o tripé, tem o microfone, a gente grava a aula, eu gravo como se estivesse mostrando as imagens, ou como se estivesse dando uma aula, assim, na sala de vídeo. Depois eu tenho um programa de edição, o Windshare Filmora, lá eu faço a mistura, eu coloco o fundo que eu quero com a minha narração. Então, por exemplo, tem um vídeo que eu gravei em frente ao Palácio de Versalhes, né? Então, aqui nas imagens, vocês podem ver. Um vídeo que eu começo uma aula em frente ao campo de Auschwitz, o outro vídeo, estou dando aula em frente ao Palácio de Versalhes. Então, é aquela ideia, eu estou conversando como se estivesse conversando em sala de aula. O que é interessante? Quando eles foram fazer as atividades, eu coloquei os meus vídeos no formulário do Forms. Quando eles foram fazer as atividades, então, na hora da resposta, que perguntas abertas, né, você conseguia reconhecer ali a sua fala, né, assim, aquilo que você indicou na resposta do aluno. Então, assim, é uma maneira da gente conseguir, assim, um contato, né, assim, meio virtual, mas, assim, eles estão te vendo, pelo menos. E muitos vídeos eu começo falando assim, como é que vocês estão, a gente está sentindo falta, a gente quer estar com vocês. Então, é assim, aquela questão do humano, né, o contato humano com eles. E o Forms, ele gera os relatórios, né, assim, das respostas, então eles fazem comentários, assim, até eles começam a tirar conclusões, então, assim, como se fosse a sala de aula. Então, é uma experiência, assim, simples, né, é uma aula que eu gravei. Para gravar, teve que ter um pouquinho dos recursos tecnológicos, assim, questão do domínio das câmeras, né, do programa de edição, mas, é assim, eu acho que foi um caminho que eu encontrei para manter o contato com eles, né. Então, você vai conseguir passar o vídeo ou não? Sim, sim. Bia, tem mais algum slide dele para passar? Aí está a interação das respostas, né, William? Então, aqui a interação, né, assim, as conclusões que eles tiraram. Então, assim, porque aqui, no caso do Forms, é o Excel, né, mas, assim, você abrindo, você consegue identificar que houve interação, né, assim, Sim. contato. E, assim, e a gente conversa pelo Classroom, né, e, assim, a gente percebe, eles gostam, eles até pedem que a gente continue. Assim, dá trabalho, para fazer um vídeo de 5 minutos, 2 horas de trabalho, né, gravação, você tem que ter um roteiro, você erra, tem que gravar de novo, então, mas é gratificante, né. Nossa, fabuloso. Agora, pessoal, para ilustrar mais ainda a fala do professor William, eu vou subir, então, eu vou apresentar um vídeo da aula dele, que a temática aí é nazismo, fascismo, e eu peço a gentileza para que agora, nesses 5 minutos de projeção, a gente mergulhe na aula do professor William, tá? E aí, com paciência, vocês vão vendo as imagens, que elas também falam por si só, tá bom? Boa aula para todos, são 5 minutos que a gente vai gostar muito de acompanhar, tá bom? E vão interagindo aí pelo chat, para a gente ter um retorno também, tá bom? Eu vou, antes de mais nada, desligar meu microfone, para a gente conseguir fazer a projeção. Só um minutinho. Olá a todos, professor William, gravando mais uma aula de História. O assunto da aula de hoje é o Holocausto. O que foi o Holocausto? O extermínio de aproximadamente 6 milhões de pessoas.
Nós estamos falando do povo judeu. Então, 6 milhões de judeus serão exterminados em locais como esse aqui. Campo de concentração de Auschwitz, uma fábrica da morte. Por que fábrica da morte? É um lugar que foi pensado para exterminar de forma organizada, de forma controlada, milhares de pessoas. Então nós já sabemos que o Partido Nazista tinha o projeto de exterminar a população judaica. Eles começaram tirando os direitos dos judeus a partir de 1935, com as leis raciais de Nuremberg, proibiram casamentos mistos, médicos, professores, advogados judeus perdem seus empregos. Então, o professor universitário, ele é retirado, ele é expulso da universidade e o seu lugar é ocupado por um alemão, de preferência do Partido Nazista. A gente tem que pensar o seguinte, é um período em que boa parte dos médicos alemães faz parte do Partido Nazista. É uma época em que muitos vão subir em suas carreiras. Por quê? Os espaços que eram ocupados pelos judeus passam a ser ocupados pelos membros do Partido Nazista. A Alemanha, ela criou um sistema para chegar nessa solução final, que seria o extermínio da população judaica. Primeiro passo, identificação. Com o auxílio da IBM, uma empresa dos Estados Unidos, eles criam uma máquina que seria equivalente a um computador dos dias de hoje. Eles alimentam essa máquina com informações dos cartórios, certidão de nascimento, casamento, óbito, e eles conseguem rastrear a árvore genealógica da população alemã. Consegue identificar aquelas pessoas que têm um antepassado judeu. Então, muitos judeus haviam trocado de nome, abandonado a religião judaica, para evitar perseguição, para conseguir cargos públicos, por vários motivos. Então, mesmo que você não saiba que tem um ancestral judeu, o Partido Nazista vai descobrir. Então, você foi identificado, segundo passo, você vai ser marcado. Você terá que utilizar uma estrela amarela na sua roupa para identificar que você é um judeu, para evitar confusões. Identificado, marcado, separado. Os judeus, a partir de 1938, eles começam a ser enviados para os guetos. São bairros especiais, bairros onde só o judeu vai poder viver. Ele perde a casa do judeu é entregue para o alemão, ele é encaminhado para o gueto. Nós vimos que a partir de 1939, a Alemanha invadiu outros países. Nesses países ocupados pelos alemães, começa a perseguição aos judeus. Inicialmente é o próprio exército alemão que está exterminando o povo judeu nesses lugares. Com o passar do tempo, eles criam os Einsatzgruppen, grupos paramilitares formados como pessoas dos países ocupados. As pessoas vão ajudar os alemães a perseguir e matar os judeus. Só que eles percebem que é um processo muito caro, acaba se tornando meio inviável. O custo econômico para exterminar os judeus dessa maneira é muito alto. Então eles pensam friamente. E também tem um detalhe, muitas das pessoas envolvidas nesses massacres começam a oferecer resistência, eles não querem mais participar. A violência foi tão descontrolada que eles acabam encontrando meios de não participar dos massacres. Então, a ideia é transformar o campo de concentração, que já existia na Alemanha para prisioneiros políticos, em lugares de extermínio dos judeus. Então, os judeus de toda a Europa, dos guetos, onde eles estivessem, são colocados em trens de transportar gado e são levados para os campos de concentração. E lá você é exterminado. Eles utilizam um gás chamado Zyklon B, um inseticida que, quando entra em contato com o ar, evapora e se torna um gás muito mortal. Aqueles que não morreram na câmara de gás no primeiro momento serão utilizados como escravos. Tá? Em grandes empresas como a BMW, por exemplo, utilizaram mão de obra escrava para produzir automóveis para o exército alemão. Em 1945, a guerra já está chegando ao final. Os países que estão invadindo a Alemanha, a Rússia, Estados Unidos, a Inglaterra, encontram os campos de concentração. Lá eles encontram sobreviventes, aqueles que não foram para as câmaras de gás. A maioria quase morrendo de fome. Os alemães até tentaram eliminar as provas, mas não conseguiram. Tá? Então foi um grande crime que eles cometeram, que o Partido Nazista cometeu. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham apreciado a aula. Até a próxima. Tchau.
Muito bom. Dá vontade de seguir com a aula, não é mesmo, gente? Não é? É a mesma sensação que os alunos têm do professor William. Então, assim, fabuloso a gente assistir uma aula de história, e pode ser de filosofia, de geografia, sociologia, e você está interagindo com o ambiente do tema, né? Não é essa sensação que nós temos? Então, é isso, professor William. Gostaria de fazer mais alguma colocação dessa prática? Só para encerrar, que preocupação, assim, eu sempre lembro da Jaqueline e da Rosimeire lá do Rock Passarelli, as coordenadoras, né? Perfeito. Então, não esquece daquele aluno que tem dificuldade, aluno que não tem acesso, né? Então, assim, elas dão sempre esse norte para a gente. Então, qual que é a ideia? Eu gravei a aula, mas eu sempre mando, por exemplo, para a escola um PDF com atividade equivalente. Por exemplo, essa atividade foi feita junto com o Forms, para ele preencher e mandar online. Aquele que não tem acesso, aquele que não está plugado, eu faço uma versão, assim, física, né? Um texto com conteúdo, assim, bem próximo daquilo que eu apresentei. Procuro até equalizar, assim, não ficar muito fora do que foi falado, porque se ele não teve acesso ao meio virtual, se ele tiver acesso ao texto, ele consegue também. Quer dizer que, assim, garantir que, pelo menos, ele está isolado, assim, está sem contato com a internet, mas ele tem acesso também, entendeu? Então, essa é a preocupação. E assim, os colegas perguntaram aqui, então eu uso um programa que é um programa profissional, né? O equipamento também, eu uso a câmera GoPro. É que assim, eu já tinha uma experiência anterior, porque assim, eu já faço vídeos assim como um hobby. Então, simplesmente eu adaptei a estrutura que eu tenho, é o útil ao agradável, né? Mas assim, você encontra vários programas que você pode utilizar no próprio celular e conseguir fazer esse efeito, tá? Então, assim, dá para fazer um trabalho bacana, assim. É isso. Agradecer a chance de ter participado aqui com vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez, William. Deixou todo mundo encantado aqui, assim como os demais que já fizeram suas exposições, já colocaram aí a experiência, suas práticas. Essa aí somou mais aí ao nosso rol. Agora, obrigada mais uma vez, viu, William, pelo carinho aí. Eu que agradeço. Trabalho, tá? Obrigadão. E aí, na realidade, ele coloca, né, dá um jeitinho de colocar um paninho verde, né, assim, e faz a aula. Tá certo. Abraço. Agora, nós vamos para a nossa próxima apresentação, que é da professora Viviane, certo? Professora Viviane de Geografia, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Seja bem-vinda. Ela, professora Viviane, já compartilhou da sua experiência no período da manhã, e ela também está participando agora, porque ela vem com uma proposta aí de trabalhar as demais disciplinas da área de ciências humanas, né? Ela faz um trabalho interdisciplinar, que agora ela vai explicar para todos nós. Seja bem-vinda, professora, a palavra está contigo. Obrigada, boa tarde aos professores, né, que estão presentes. Meu nome é Viviane, eu moro em Taubaté, mas dou aula em Paraibuna, na Escola Coronel Eduardo, e em uma reunião de HTPC, né, com a coordenadora Ertânia, a gente decidiu fazer uma coisa diferente, né, que abrangesse todos os alunos da escola. Então, a gente criou um projeto interdisciplinar com todas as disciplinas da área de humanos, né? E eu vim como representante dessa área lá da minha escola, né? Então, a gente escolheu um tema, né? Tecnologia nos dias atuais, né? Tecnologia muda o mundo, né? A gente pegou esse tema, essa frase do James Joyce, e a gente criou esse projeto, né? Com a tecnologia, né? Que, como a gente fala, é um tema que está sendo muito falado agora, né? Com a pandemia, com as aulas remotas, todo mundo está falando tecnologia, tecnologia, tecnologia. Então, a gente pensou nesse tema que, né, que eles estão sabendo, está no auge, né? Para falar com eles sobre isso, né? Então, a gente pegou as habilidades das 4 disciplinas da área de humanas e criamos esse projeto. O objetivo do projeto, a gente pensou em fazer através de charge, né? Por que charge? Porque como a gente está pegando os alunos, né,
do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio e o EJA, a gente pensou num trabalho que pudesse contemplar todos os alunos e de uma forma clara, né? Porque como não são todos os alunos que têm acesso à internet, através da charge, eles conseguiriam fazer um trabalho sem ter a necessidade de recursos de tecnologia, né? Então, aqui, como vocês estão vendo, né, é um logo que a gente fez lá na escola, o Coronel não parou, estudem em casa, né? Então, a gente começou trabalhando com isso, né, que então, os alunos estão trabalhando em casa, como nós também estamos trabalhando em casa, né? Então, a gente pensou nesse tema por causa disso, né? E por que a tecnologia, né? Como a gente estava conversando. A gente quer mostrar para os alunos que tanto está sendo difícil para eles, para a gente também está, né? A tecnologia, todo mundo já ouviu falar, mas, né, tem muitos, até para nós, professores, né? É novo, né? A gente sabe o que é, mas tinha muitos recursos que nós não sabíamos usar. E começamos a aprender agora, né? E os alunos a mesma coisa, né? Então, tanto para eles quanto para a gente, é tudo novidade, né? Então, a gente está aprendendo junto. Então, a gente quis fazer esse trabalho para mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né? Até eu comentei com a Flávia esse vídeo que eles passaram agora no começo, né? Seja feliz, vai dar tudo certo, né? É o objetivo do nosso trabalho, né? A gente quer mostrar para os alunos que a tecnologia não é apenas para nós, professores, enviarmos atividades para eles, através do Classroom, do centro de mídia, pelo WhatsApp, mas também usar a tecnologia para aproximar o aluno do professor, ou o professor do aluno, né? A equipe gestora. Então, a gente quer essa aproximação deles, né? Então, a gente fez esse trabalho, né? Com a princípio, que era a entrega da charge, né, para eles falarem para a gente o que eles acham da tecnologia, como que eles estão vendo a tecnologia no mundo de hoje, né? Então, aqui, ó, é a prática, né, da gente, a tecnologia move o mundo, de Steve Jobs, e a gente pediu para fazer uma charge, nós demos algumas questões, né, para esclarecer, para dar um norte para eles, né, para auxiliá-los no desenho, né, do tipo, fazer uma análise do que ocorreu com a mudança da tecnologia, né, se todo mundo tem acesso igual a essa tecnologia, né, se esses desenvolvimentos tecnológicos melhorou ou dificultou a vida da população, né. Então, a gente foi dando esse passo a passo para eles criarem essa charge. E nós tivemos um resultado, assim, bem bacana. Os alunos apresentaram uns trabalhos para a gente, assim, maravilhosos, que até a gente teve um pouco de dificuldade, né, para escolher quais desenhos a gente ia pôr, quais charges, né, a gente ia colocar. Então, a gente escolheu algumas, e eu coloquei aí para vocês verem, né, e o que eu achei, assim, de mais gratificante nesse trabalho é que depois de toda essa entrega, né, da charge, nós decidimos fazer uma roda de conversa. Então, essa roda de conversa foi através do Meet. E nessa roda de conversa foi para a gente conversar sobre a tecnologia, o que eles estão achando, como que eles estão em casa, o que eles estão sentindo em casa, né? Para a gente ter essa troca de experiência, né? Para mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né? Que a gente está aqui para conversar, para esclarecer dúvidas, né? Não apenas assim, o professor está aqui só passando matéria, né? Não, nós estamos aqui para orientá-lo, para conversar, né? Como a gente brinca, nós somos professores, eu, né, sou professora de geografia, nós somos psicóloga, nós somos mãe, porque a gente quer ajudar, né? Então, esse projeto foi com esse objetivo, né, de ajudá-los, de auxiliá-los, né? E foi muito gratificante esse retorno da roda de conversa, que até eles falaram, né? Estamos com saudade, como é legal vê-los novamente, né? E foi tão certo essa roda de conversa que eles mesmos, os próprios alunos, propuseram de fazer novamente outras rodas de conversa, né?
E foi muito bacana, porque a gente teve a parceria da gestão da escola, da direção, da coordenação, dos professores, não apenas da área de humanas, mas de toda a escola. Então, foi muito gratificante para a gente esse trabalho. Muito bom, professora Viviane. Nós estamos aqui, então, nessa tarde, compartilhando experiências exitosas, e claro que a gente não podia deixar de falar da questão emocional nesse período, né? E aí você vem aí colocando para a gente mais essa colaboração. Não que as demais práticas não abordar essa questão da emoção, porque a participação, o envolvimento, as atividades, elas geram todo esse comportamento. Mas, no entanto, o diálogo, né, do simples fato de você poder ouvir o outro, já é uma prática absolutamente importante, né, nesse momento de aula remota, distanciamento social, e cada um no seu lar, considerando, mais ainda que em Paraibuna, né, é uma cidade, que eu já comentei no período da manhã, que está envolvida pela escola e escola pela cidade, né? Correto. Então, imagina os alunos, quanto de falta não está fazendo a escola para eles. Aí eu, claro, que eu me estendo às demais unidades, porque a escola é um espaço de sociabilidade de todas as crianças, de todos os jovens. Então, esse contato essa falta de contato está sendo muito difícil, né? E aí, a nossa questão aqui, enquanto ciências humanas, é trazer, para poder ter a graça de compartilhar aí da sua experiência, e você deixando a mensagem aí que é muito possível fazer esses trabalhos. Primeiro, trabalhando essa expressão criativa dos alunos com a charge, né? E possibilitando para as que conseguiram acessar o encontro no Meet. Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. A charge, né, a gente pensou na charge, porque independente de quem tem acesso ou não, a internet consegue fazer, e o Meet, que a gente podia, né, ver a carinha deles, nem que fosse, como eu disse, nem que fosse 5 minutos, né, para a gente poder vê-los, né, saber como eles estão, saber deles, né, vê-los, não só aquela coisa de trabalho, né, você fez atividade, você já entregou a atividade, então, né, como você tá bem, né, tô com saudade, né, só isso já é gratificante. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Vivi, por tudo, viu? Agradecer aos demais professores que contribuíram para esse trabalho, ao coordenador e toda a equipe gestora aí, tá certo? Obrigadão. Obrigada. Muito bom. E agora, Bia? Vamos ver aqui. Vamos. E agora? Ela está descendo. Estou com o microfone desligado aí. Normal. Isso. É que para não atrapalhar a apresentação, eu desliguei o microfone para não ter problema, né? Sim. Podemos fazer, faremos os 5 minutos agora? De intervalo? Podemos. Então, chique. Pessoal, agora à tarde vai Vamos dar. fazer uma pausa de 5 minutinhos de intervalo. Tá, joia. Faz 5 minutinhos de intervalo, dá tempo da gente dar água da garrafinha, e aí a gente volta daqui 5 minutinhos. Nós temos ainda algumas apresentações de boas práticas e também vamos abrir um momento para que vocês possam falar, né? E conversar com algum professor, caso vocês tenham alguma pergunta direta, eles vão estar disponíveis para o momento de interação à tarde, que vai ser um momento bem bacana. Então, Flávia, agora é 14h15, 14h20, a gente volta, pode ser? Tá ótimo, muito bom. Vamos lá. Se tocar ela 2 vezes, você vai ter o retorno certinho.
Fer, a minha conexão caiu. Tem como você puxar o PPT para gente, por favor? Tem sim, Bia. Por favor, então, para a gente dar continuidade, que eu estou no celular. Tá, só um minutinho que eu vou subir aqui. Obrigada, Fer. Bia, Oi? conseguiu entrar, então, na sala aqui do Meet? Eu entrei, mas entrei pelo celular. O notebook, ele não está querendo Tudo bem. conectar de novo. Aí a Fer vai subir para a gente, eu tinha mandado para ela já. Ah, tá joia. É porque, você acredita, aí tudo conflui, né? A pasta não está abrindo aqui. Mas a gente está resolvendo também, não tem problema. Bia, aguarda um minutinho que eu estou puxando aqui, tá? Tá meio lento aqui também agora, mas aguenta aí. Então, pessoal, vamos aguardar um minutinho, né? Porque sistema e internet é sempre assim imprevisível, né? Fazemos o que podemos, né? Mas ainda bem que não caiu a força, né? Porque poderia ter caído a força. Aqui, ó, eu acho que eu consegui entrar pelo notebook, Fer. Aí você vai baixando, se eu cair de novo, aí você sobe, tá? Vou subir aqui enquanto isso. Tranquilo. Foi. Ainda mais do que ele nem... Pronto? Sérgio... É verdade. Ainda bem que você é pela causa, né? É verdade. A gente já passou algumas experiências aí, né, Sérgio? Então, a gente... É isso aí. Vamos lá. Sim, vamos agora. Tudo bem aí? Dá para passar, Bia? Podemos continuar? Pode continuar. Então, seguimos aí. Nós agora vamos, né, já tivemos as brilhantes apresentações, né, das experiências, de boas práticas nesse período de atividade remota, e não podemos deixar de falar também dos nossos alunos do público-alvo da educação especial. E aí, da super boa vontade e competência, a Escola Mário Cardoso veio aqui junto, está compartilhando a sua prática com a gente. Então, eu chamo agora, para somar a nossa tarde, o professor Geraldo, né? E a professora Ana da sala, professor Geraldo de Filosofia, e a professora Ana da sala de Recursos, certo? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo jóia, professor. E aí, tranquilo? Tudo jóia, tudo bom. Então, tá um prazer estar aqui novamente com vocês, agradecemos aí o convite para a nossa participação. Ana, quer falar? Obrigada, não, por enquanto, só obrigada mesmo. Tá bom. Nós, né, fomos convidados para conversar um pouco, falar a respeito das práticas com os alunos do apoio pedagógico,
E meu nome, como a Flávia já falou, meu nome é Geraldo, sou professor de filosofia na Escola Mário Cardoso, e falo em nome da equipe, né? Não venho aqui apresentar um trabalho específico meu, mas um trabalho para a equipe, da equipe, né? Da área de ciências humanas, tá? do Mário Cardoso. A Escola Mário Cardoso, por favor, pode passar o slide? Sim. Pode passar mais um, a gente apresenta a escola, né? Já falei que aqui é uma coletânea de atividades da equipe. A Escola Mário Cardoso, a partir desse ano, 2020, passou a integrar o projeto PEI, né? O Programa de Ensino Integral. Até o ano passado não era, e esse ano passou a integrar esse programa, mas mantém ainda no período da noite turmas do ensino regular. Então, nós temos os dois modelos, tanto integral durante o dia e à noite, ainda temos 6 turmas do ensino regular. E o programa da sala de apoio pedagógico, ele atende tanto o ensino integral como o ensino noturno, tá? É interessante falar uma coisa que é bastante importante, nós já ouvimos aqui em outros ATPCs do núcleo, falando a respeito da questão do planejamento, e para nós, a principal ferramenta que nós entendemos para o trabalho com o aluno da sala de apoio pedagógico é essencialmente o planejamento. Então, todo ano, no começo do ano, já é realizado um planejamento em parceria com a professora Ana Silva de Moura, né, que é a nossa professora aí, responsável pelo apoio pedagógico. Existe uma parceria muito afinada aí entre a professora Ana Silva e todas as áreas do conhecimento na escola, e essa parceria gera já um planejamento desde o início do ano. Esse ano, houve toda essa situação que, com a pandemia, com a quarentena, nós tivemos que remodelar o planejamento, mas desde lá do planejamento em fevereiro, que foi realizado em fevereiro, a professora Ana Silva já passa os alunos que serão alunos, né, nossos alunos durante o período, que necessitam aí do apoio pedagógico, já passa as características de cada um, já passa qual a dificuldade de aprendizagem que cada um tem, e isso já é incluído no nosso planejamento anual para elaborarmos as nossas aulas, pensarmos o nosso programa de aula. Esse ano, a partir do ano passado, aliás, temos também 2 professores que são intérpretes de Libras, que nós temos também um aluno com deficiência auditiva, né, com surdez. Então, nós temos também o apoio do intérprete de Libras, que também dá um suporte bacana para a gente aí na hora da elaboração das atividades. Para elaborar as atividades, nós usamos esse modelo que vocês estão vendo aí, que é um modelo que nós encaminhamos para os alunos, tanto via a sala, né, o Google Classroom, né, sala de aulas, como para aqueles alunos que não têm acesso à internet, é feita a impressão encaminhada para os alunos. A primeira página tem aí as orientações para o ensino à distância, que nós julgamos bastante importante, porque esse aluno ele precisa de uma atenção especial, a concentração, a questão da dificuldade de abstração de certas coisas. Então, uma comunicação direta e bastante concreta com o aluno é sempre importante. Se puder passar, por favor. Na segunda página da nossa comanda de atividades, geralmente aparece, né, temos aí, vocês estão vendo aí, o cabeçalho da escola, e em seguida sempre vem as habilidades que estão sendo trabalhadas e que nós pretendemos que os alunos adquiram, né? Isso é feito não só com o aluno da sala de apoio pedagógico, mas com todos, isso aí é uma prática normal. Um texto bastante enxuto, que a gente procura sempre
um texto mais direto, sem muita, apesar de, né, a filosofia, porque a minha área afeta, né, é uma área bastante subjetiva, onde a coisa, né, se divaga bastante, mas a gente tenta trazer o mais concreto a realidade possível, e logo em seguida já colocamos as atividades que são para ser realizadas. Geralmente eu destaco em vermelho as atividades, porque é para o aluno ter essa percepção da diferenciação, né? E ali naquele quadro também sempre estão algumas dicas de sites que eles podem visitar, de videoaulas que eles podem assistir, alguns filminhos, algumas coisas que eles possam assistir. Dá mais um clique, por favor. E aqui, na última página, isso aqui específico para o aluno, né, da aprendizagem especial, que é um resumo dos principais conceitos, né? Nós estamos falando aqui de Platão, estamos falando da desigualdade, estamos falando de justiça, então faz um fechamento com os principais conceitos que estão sendo explorados na aula, aliado aí com o auxílio da visualização, né, de imagens que ele pode fixar de forma melhor. Por favor, pode passar. Aqui, um exemplo, né, de uma aula da professora Sandra, de História, que colaborou conosco também aí, que é da equipe, traz aí, né, a habilidade, o tema da unidade, né, colônias de exploração e de povoamento, a diferenciação entre a colonização da América do Norte e a América aqui, né, do Sul. Pode passar para nós, por favor? E aí ela faz aí, junto com... Nós não colocamos o texto para não ficar uma coisa muito grande, mas tem, evidentemente, um texto que ela trabalha com o aluno e a fixação através das ideias com a imagem, né? A imagem explorando aí qual seria a colônia de exploração e qual seria a colônia de povoamento, para fixar, através do que vai ser falado no texto, aquilo que a professora quer enfatizar. A próxima, por favor. Aqui já um exercício, certo? Onde a professora trabalha com os mesmos conceitos através, né? O aluno ele tem que buscar fazer a ligação do conceito de exploração e de povoamento com as características de cada um dos conceitos. Isso também é uma outra coisa, né? Uma atividade mais lúdica que ajuda o aluno a fazer, motiva um pouco mais a fazer, para que ele não perca ali o desejo de estar dando continuidade, né? Uma coisa que, para ele, torna-se mais agradável. Por favor, a próxima. Aqui, uma atividade onde ela pede para circular as imagens, também saiu aí um fundo que não era ele, né? Mas a ideia é que o aluno circule a imagem do exemplo, né? De povoamento, de exploração e de povoamento, né? Também usando sempre imagens, formas, questões mais enxutas, com enunciados mais curtos, né? Por favor, pode passar. Aqui, um outro exemplo do professor Leandro, que é um professor também aula de História, falando sobre democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo moderno. Tá? Por favor, a próxima slide. O professor Leandro, ele trabalhou aqui com a utilização de gráficos, então dá para unir aí alguns conceitos, algumas habilidades, tanto relacionados à área da linguagem, como também da matemática, né, tentando trazer a conscientização do aluno para essas habilidades, e uma coisa que é bastante importante, né, a contextualização, tentar trazer para o aluno as ideias, contextualizando a realidade que nós temos. Aqui também, na mesma atividade, ele trabalha com imagens, falando, né, muitas vezes o aluno tem aquela ideia de que a escravidão foi uma coisa que só ocorreu no passado, e ele traz algumas ideias hoje do que a gente pode entender aí de exploração, de escravidão,
com imagens mais recentes, então tenta sempre contextualizar para que o aluno tenha essa clareza e adquira até um senso crítico aí, né, dentro das suas possibilidades. Por favor, a próxima. Aqui um trabalho da professora Érica, que é a professora de Sociologia. Ela fala sobre a greve, né, de 1917, falando sobre o movimento sindical e outras coisas na área de Sociologia. Por favor, outra slide. Aqui uma outra ferramenta que é muito interessante, bacana de se usar com os alunos do apoio pedagógico, que é o mapa mental, que para eles facilita bastante, né? Então, a utilização de ferramentas de visualização, onde os conceitos podem ser visualizados de forma separados, mas, ao mesmo tempo, fazendo um link para que ele entenda aí a ideia central e suas ramificações, é sempre bastante útil nesse tipo de trabalho. Tá? Por favor, aqui uma atividade que eu desenvolvi com um aluno deficiente auditivo, né, um aluno que é surdo. Na hora da avaliação, nós utilizamos as seguintes técnicas, né? Por favor, pode passar também, sempre explorando a imagem, o enunciado das questões, sempre curtos, diretos, lembrando que o aluno que é deficiente auditivo, ele tem uma dificuldade maior na subjetivação de certas coisas, então, trabalhar com enunciados curtos que possa trazer aí uma coisa mais concreta para o aluno, e usei a técnica das questões de múltipla escolha, sempre aliando a resposta por escrito a uma figura, onde ele possa visualizar e ter aí uma maneira mais fácil de elaborar o pensamento e até a aquisição do conhecimento. A outra questão é a mesma coisa, né? Se puder passar a segunda, também uma questão, enunciado curto, imagens, coisas que possam ajudar a colaborar aí com o aluno para que ele tenha a aquisição da aprendizagem de uma forma, assim, né, bastante clara, objetiva. Acho que a objetividade é uma coisa bastante importante. Outra coisa, dar o significado às coisas, né? Tentar explicar para o aluno o significado de cada coisa de maneira, assim, como eu falei, contextualizando para que ele entenda aquilo que está sendo pedido, porque o aluno do apoio pedagógico, geralmente, ele tem, né, essa dificuldade maior de fazer certos links que os outros alunos fazem com mais clareza. Isso não quer dizer que ele não faça, certo? Às vezes, ele tem uma dificuldade um pouco maior. Então, saber encontrar o caminho para que o aluno faça esse link, consiga ter aí o entendimento daquilo que está sendo falado, depende muito da forma como o professor vai falar, da forma como o professor vai passar para ele o significado da coisa, a importância daquilo no momento da vida dele. Isso aí tudo faz parte, né? O acolhimento, a empatia com o aluno, né? Muitas vezes a gente ouve professores falando da dificuldade, poxa, mas numa sala de quase 40 alunos, ainda tem aquele que a gente tem que dar. Mas eu acho que ter aí um olhar especial para esses alunos não é uma coisa que seja dificultoso, é uma questão de costume. A partir do momento que a gente passa a fazer essas atividades específicas, adaptar as atividades e cria como hábito, isso aí se torna uma coisa normal e o resultado para o aluno, principalmente, é muito gratificante, aquilo que a gente tem em torno de resultado. Para a gente, os resultados têm sido bastante positivos, né? Os alunos têm conseguido alcançar aí o êxito na aprendizagem, e isso, para nós, é muito gratificante. A professora Ana quer falar alguma coisa? Ô, Geraldo. Pois não.
Então, você já esclareceu bastante, eu acho que já ficou bem nítido aí. Quem não teve um aluno ainda de apoio pedagógico, provavelmente nos próximos tempos terá, né, porque vem crescendo aí o número de alunos incluídos nas escolas, né. A gente não pode esquecer que esses alunos, eles têm uma dificuldade de raciocínio, de abstração e de compreensão maior do que os outros, né? Então, a gente tem que tentar tornar o mais concreto possível e que isso entre pela percepção sensorial dele, pelos órgãos dos sentidos. Então, que ele puder ver, ouvir e de preferência, ver e ouvir, vai ser maravilhoso para ele, né? Dá significado para toda aprendizagem, porque, de repente, você prepara uma aula linda, falando sobre um assunto interessante, se ele não conseguir entender lá no comecinho, o resto da aula toda foi para o beleléu, não adianta nada, né? Ter empatia, né? Pensar, né, aquele famoso, e se fosse comigo, né? O respeito pelas diferenças, o acolhimento, a confiança, porque o aluno ele tem que estar ali no seu campo de atuação, no seu campo de vista ali, para você poder fazer aquela troca visual com ele ali, até para perguntar se ele está entendendo, se ele precisa da sua ajuda, coisas assim. Conhecer um pouco, minimamente, o seu aluno, para saber como que você pode atingir os interesses dele, para motivá-lo mais, né? Usar emoção, significar a aprendizagem dele, né, fazer links com coisas que são interessantes e factíveis para ele, né, o reforço positivo, sempre, por menor que seja o progresso dele, porque normalmente esses alunos sofrem bullying, né, então, a gente vê, e a gente, logicamente, que não vê, e deixa passar batido. A gente normalmente tenta contornar essa situação. Mas, do mesmo jeito que o bullying tem um efeito negativo, o reforço positivo do professor, ele é um remédio, né? Então, ele deve ser usado quase que sem moderação. O material bem concreto, para quem viu essas atividades, de repente falou, nossa, mas que coisa fácil para o ensino médio. É que cada aluno é um universo. Então, essas atividades foram feitas para um determinado tipo de aluno que nós temos este ano, neste momento, na nossa escola. Então, nós temos alunos com capacidade, às vezes, raciocínio lógico melhor, mas que tem outras dificuldades. A abstração, normalmente, é uma dificuldade de quase todos eles. Então, assim, se as comandas forem concretas, simples, curtas, fragmentadas. Se você precisar reformular a sua comanda, é uma coisa que você tem que ter isso em mente, né? Lidar com a sua frustração e com a frustração do aluno é uma outra coisa que também precisa ser trabalhada. E quando a escola tem a sala de apoio pedagógico, é um ótimo lugar para ajudar a lidar com isso. Né? Filtrar os excessos, porque muitas vezes só na pergunta o aluno já se perde de uma tal maneira que ele já frustrou de um tanto que ele não vai nem conseguir acabar de ler o negócio, quanto mais achar que ele pode raciocinar e fazer aquilo, né? Vocabulário objetivo, claro, né? Atividades possíveis, porque muitas vezes o projeto é lindo, a aula é ótima, mas não dá pé para ele, num grau que ou ele vai bagunçar na sala, ou ele vai ficar quieto lá e vai se isolar, né? Que a gente vê muito isso no ensino médio, os extremos, ou vai para bagunça, ou vai para o isolamento. Então, que a gente não deixe acontecer isso com os nossos alunos, né? Não deixe nossos alunos para trás, né? Trabalhe sempre com essa empatia e tenha esse olhar amoroso com eles mesmo, né? Porque eles não aprendem todos do mesmo jeito, mas de alguma forma ele vai conseguir aprender, por menor que seja,
essa aprendizagem, mas para ele é muito importante que ele saiba que você deu significado para ela e que você deu valor, principalmente para ela, para essa aprendizagem. Tá bom? Obrigada pelo espaço e obrigada, pessoal da DEI, para dar esse espaço para a gente falar da nossa escola. Obrigada. Tá joia, professora Ana Silvia, professor Geraldo, nós somos agraciados, né? Nós somos agraciados aí pelo professor estar contribuindo aí, no caso, pela educação especial, importantíssimo, não podemos nos esquecer, e, claro, pela professora Ana, que é uma especialista, e pôde contribuir aí com colocações essenciais para que na hora, quando nós formos, então, fazer o planejamento das aulas para o público-alvo da educação especial, nós nos atermos a essas orientações, né, e sempre trocar as experiências que são essenciais para que as aulas fiquem, se tornem cada vez melhores e os alunos degustem mais com satisfação, né, do público-alvo da educação especial, como também os demais, todos eles, tá certo? Obrigada mais uma vez a vocês, viu? Quer falar alguma coisa, professor Geraldo, professora Ana? Não, Por favor, só me fique à despedir, vontade. agradeço, abraço aí para todos, agradecemos a oportunidade aí, valeu, foi muito legal essa interação, tanto para a exposição, agradeço aí a Fernanda, que nos convidou, né, deu apoio para nós, mas também quero fazer um elogio à dinâmica, hoje muito gostosa, né, aprendi muita coisa, muito legal, bacana, um abraço para todos. Obrigada, professor. E lembrando, pessoal, eles estiveram contribuindo com a nossa formação de hoje, com a nossa reunião no período da manhã, e agora mantendo todo o brilhantismo no período da tarde. Então, mais uma vez, agradecer pelo empenho e pela dedicação de todos, né, de todos vocês, e pelos também, claro, que participaram no período da manhã, tá certo? Que vamos agora, Bia, agora são 2:50, né? Até que horas vai o nosso TPC hoje? Até 3h15. 3h15. Eu vou pôr aqui para a gente encerrar a gravação, Flavinha. Isso. Aí você vai, acho que é melhor você passar o vídeo, que aí eu subo o slide do final, que aí a gente precisa subir de novo. Tá certo, eu vou só preparar um instantinho aqui. Então, ele eu vou já vai subir aqui passar. enquanto. Então, vou subindo aqui, tá? Tá joia, tá ótimo. Uhum. Deixa eu achar, tem tanta coisa aberta aqui. Não, Bia, eu vou desligar um minutinho o vídeo, o meu som, mas já retorno, tá? Tudo bem. Então, aqui nós temos, colocando chegando ao nosso final, né? Não esquecer do nosso site. Como eu já disse, todas os nossos reuniões, até o material que os professores apresentaram hoje vai estar. Gostaria também de convidar vocês para que olhassem o material do período da manhã, porque nós tivemos socializações de boas práticas no período da manhã que não foi possível, né? A gente tentou dividir um pouco e convidamos alguns para que repetissem de acordo com a disponibilidade da escola. Então, antemão, quero agradecer a todos que participaram, né, de manhã e agora à tarde, também os que participaram agora à tarde, do brilhantismo do trabalho que vocês desenvolveram, desse desafio, né? Todo mundo falou um pouquinho sobre essas novas características e a gente está vendo o quanto a gente está reaprendendo e falando sobre, né, essas novas tecnologias e como ela veio apoiar o nosso trabalho nesse momento remoto, em que a gente está distante, mas ao mesmo tempo muito mais próximo, né? Sempre falo isso aqui no ATPC e não canso de dizer que faz pouco tempo que eu estou no núcleo, não faz muito tempo que eu assumi o cargo de PCNP de Geografia e respondo pela pasta de Sociologia, mas por conta, né, dessa questão de área, de questão de convocação, a gente acabava ficando mais longe, acompanhava às vezes mais o trabalho das escolas que a gente acompanha, e hoje a gente tem essa possibilidade dessa conversa, né? Então, eu gostaria que vocês olhassem também o material depois que a gente vai colocar do núcleo, os vídeos, as gravações. E, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma frase, depois a Flávia vai passar um vídeo para encerrar, mas aqui eu deixo o meu agradecimento a todos e dizer, né, que é preciso divulgar as boas práticas para que as pessoas possam se inspirar nelas.
Então, eu deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão a todos que participaram desse momento do período da tarde, e a gente vai colocar o formulário de avaliação depois ali no chat, para que vocês fiquem à vontade para responder, e, mais uma vez, o nosso contato, para que vocês possam ter contato com a gente, caso sintam necessidade. Estou à disposição. Tá, então, mais uma vez, obrigada. Deixa eu ver se a Flávia... Estou aqui já, Bia. Ó, isso mesmo. Pode ir, Flávia. Tá, ok. Então, eu vou deixar aqui, agora nós vamos partir para um vídeo de encerramento, tá? Ele é um vídeo de celebração, a temática é celebração. Vamos aí compartilhar, acho que todos vão gostar bastante. É uma homenagem a todos vocês, tá? A todos que participaram, a todos os professores, e essa homenagem é em nome, serão, digamos assim, em nome dos alunos, eles estão fazendo essa homenagem para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aqui a letra da música, tá bom? A tradução, e eu vou subir o vídeo agora, tá certo? E depois a gente vai continuar com as interações até o final do nosso horário. Espera só um minutinho. Aqui. Peraí. Aqui. Peraí. Só um minuto. Celebrate your party with you. Come on. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? To last throughout the years. So bring your good time and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now.
Muito bem, espero que tenham gostado, fico à vontade para participar do chat, fazer perguntas, a Bia já teve a gentileza de colocar o link do formulário, e aí ficam à vontade, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, por favor, pode se manifestar. Eu só